Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Eu quero ler o texto peculiar ao ato da ceia. Eu quero ficar com uma expressão que o Senhor me fez pensar sobre ela essa tarde. Pensando na pregação de hoje, essa palavra prendeu o meu coração. Mateus, capítulo 26. Você que tem Bíblia, abra, né? Compartilhe com a pessoa perto de você que porventura não tenha. E veja o que diz o versículo de número 26. Este ato acontece na ocasião da última Páscoa de Jesus. Prestes a partir, prestes a ir para a cruz, ele reúne com seus discípulos e ele diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes de minha partida. E agora ele vai estabelecer a Santa Ceia. E veja o que ele diz no versículo 26. Mateus 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Eu quero voltar para as primeiras palavras desse texto. E tomando o pão, abençoando, o partiu. É nessa expressão partiu que eu quero ficar a minha pregação de hoje. Tudo que Jesus abençoa com a finalidade da partilha, do compartilhar. E eu quero pregar algumas coisas sobre essa expressão, partir. A palavra partir deriva do latim e essa expressão conota a ideia de partícula. E quando se fala de partícula, é algo próprio de Deus compartilhado aos seres humanos. Deus compartilhou o que tinha de melhor conosco. Ele partilhou o seu amor. Ele doou a vida a cada um de nós. Só que quando ele doa a vida a cada um de nós, ele também doa essas partículas. Segundo a ciência, nós temos, e aí uma palavra até difícil de dizer, uma sequência de 27 zeros à direita, 7 octilhões de partilhas dentro do corpo humano. E se cada átomo, melhor dizendo, 7 octilhões de átomos, se cada átomo tem 2 partículas, agora imagine quantas coisas Deus colocou em você quando Ele o criou. Ele partilhou a vida dele, Ele compartilhou o que Ele é com você. E ao fazer você, Ele te fez para compartilhar, para partilhar aquilo que está em você. Por isso, a expressão radical do texto é: partilha vem de partícula, me dando a ideia de que Deus nos fez para viver uma partilha, viver um compartilhar das nossas próprias vidas. E no texto, que é a última semana de Jesus, por que não dizer as últimas 48 horas de Jesus antes da cruz, ele está partilhando um momento, sentado na mesa. Ele toma o pão, ele dá graças, ele abençoa, e depois que abençoa, ele parte isso. E isso me fez pensar em casa: o que Deus espera que eu compartilhe com as pessoas? O que eu posso compartilhar da minha vida com alguém? Claro, quando falamos em compartilhar, a primeira lembrança que vem à nossa memória é os nossos bens, e isso não está errado. Quando Deus nos criou, Ele nos criou não para sermos detentores de tesouros, sermos possuidores de riqueza. Deus, ao nos criar e nos abençoou com a finalidade do partir, do compartilhar as coisas que temos. Basta ler a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 12, quando ele conta a história de um jovem rico que construiu um enorme patrimônio, e era tanta coisa que não cabia em seus armazéns. Ele disse: derrubarei os meus armazéns, farei outros maiores ainda, depois me deitarei sobre minha cama e direi: descansa minha alma, porque já tens em abundância. Essa era a vida daquele jovem. E Jesus chama ele de louco, porque ele disse: louco, se hoje pedirem a tua alma, para quem ela será? E ele encerra dizendo: assim é o homem que é rico para si, mas não é rico para com Deus. A riqueza para com Deus não está no fato do que eu junto, do que eu sou capaz de adquirir, de quantas casas eu construí, quantos terrenos eu comprei, quantas formaturas eu adquiri no longo da minha vida. A riqueza para com Deus consiste no ato de saber partilhar o que eu tenho com as pessoas à minha volta. Até porque nada trouxemos e nada levaremos.
No caixão não cabe nada do que você juntou. No caixão não fica nada. Em Jó, no capítulo 27, versículo 17, diz que aquele que armazena deixa estas coisas para o justo, e eles é que dividirão a sua prata. Em miúdos, tudo o que você juntou na vida, quem vai usufruir disso são as pessoas. E eu, na minha vida, preciso aprender a partilhar o que tenho, porque quando eu morro, isso comigo não fica. Isso em minha volta não permanece. E quando eu penso em partilhar os meus bens, eu vou de encontro a um sentimento tão egoísta que está dominando o coração das pessoas. Mais para mim, menos para ti. Mais ao meu reino, menos ao vosso reino. Mais para minha volta. Eu quero as melhores coisas, eu quero os melhores perfumes, eu quero as melhores roupas, eu quero os melhores calçados, eu quero as melhores coisas. Mas eu não compartilho destas melhores coisas, eu não distribuo isso aos outros. Em Provérbios 11, 25 diz que aquele que dá, se lhe acrescenta, mas aquele que retém, aquele que fecha seu coração, até o que é dele lhe será tirado. O segredo da vida com Deus está no saber partilhar as minhas coisas. O pai que compartilha com seus filhos, o filho que compartilha com seus irmãos, a esposa que partilha com o marido que partilha com o seu esposo. Porque se isso era para ser algo comum entre uma família, estamos diante de um fato de que há famílias em que existe o sabonete do marido, existe o sabonete da esposa, existe o salário do marido, o salário da esposa. Você faz isso com o seu dinheiro, eu faço isso com o meu dinheiro, não toque no que é meu e eu não toco no que é seu. E onde está o princípio do partilhar? Estamos diante de um cenário em que esposas não sabem quanto ganha o seu marido. Não sei se porque o marido é ruim, ou porque a esposa é gastadora demais e ele acaba não contando. Estamos diante de um cenário em que os filhos têm coragem de qualquer coisa, menos de pedir alguma coisa para o seu pai. Porque o ambiente dentro do seu lar é um ambiente que não partilha, não compartilha os seus bens. E aí a gente fica no egoísmo de ter. E quando morre, você não usufruiu nada. Até o caixão, quando você morre, não é você que escolhe, é os outros. E se você paga muito caro por um caixão, ele só é bonito à estética. O fundo é frágil, o fundo é falso. Você pode ter a melhor sepultura por fora, e embaixo é podridão, igual a todas as outras. As nossas vidas são como águas tentando ser retida nas mãos, difícil de segurar, como um vento que alguém tenta segurar, difícil de conseguir. Então o segredo está aqui: abençoou e partiu. Se abençoado você foi, é para você aprender a compartilhar. Compartilhe com a sua esposa. Que custa você chamar a sua esposa para sair, tomar um sorvete? Lá na Calcaia é barato o sorvete. Dá um pote de sorvete para essa mulher. O que custa você pegar o seu menino, levar na praça, e lá na barraca do Chiquinho dizer assim: coma espetinho à vontade. O que custa você ir no Beco da Poeira e comprar aquela blusa baratinha, mas você partilha. Mas você não faz isso querendo, preocupado com o amanhã, guardando na conta, e quando morre fica uma briga infernal para tentar ver o que vai fazer com tudo aquilo que você deixou. E sabe qual o segredo da Bíblia? Ensinar você a compartilhar, porque mais tem quem mais sabe dar. Mais tem não é aquele que muito conserva, é aquele que mais sabe dar. Deixa eu dizer uma coisa para você, abrir um parêntese aqui dentro dessa mensagem. Recebi o casal que está conosco hoje, e final de mês vocês sabem como é que é. Aleluia, louvado seja. Eu digo: Jesus, tu é bom, Jesus, vai na frente do barco e guia esse negócio. E demos o melhor de nós, demos o melhor que podíamos ao casal. Essa tarde, 5:30 da tarde, eu recebo um telefonema de um pastor amigo, e o pastor dizendo: Adriano, você não se inscreveu ainda? Eu digo: em que, pastor? No encontro de pastores que está tendo no Sesc Praia de Luz Correia. Adriano, é algo fenomenal,
está vindo pastores do Brasil inteiro ministrar, você não se inscreveu. E eu, com vergonha de dizer porque eu não me inscrevi, me atrevi a perguntar: pastor, quanto que é? Adriano, os quartos que foram reservados são os quartos de luxo do hotel, e é o melhor hotel de Luiz Correia. Nós ficaremos nos quartos de luxo. Eu disse: e quanto que é, pastor? E Adriano, serão 2 dias com direito a café, almoço. Quanto que é, pastor? Adriano, um grupo de empresários pagou, nós só vamos dar uma oferta de R$100, só tem uma vaga, e é a sua e a da sua esposa. Eu fiz aquela minha dancinha da vitória e disse: semeei e agora colhi. Daqui um dia eu estou só no Sesc Praia batendo foto, porque quem mais tem é quem mais sabe compartilhar, mais sabe dividir. Divida o que você tem com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família. Não dê o pior do que você tem, dê o melhor do que você tem, porque o segredo está em aprender a partir. Quando eu falo de partir, eu preciso ampliar a minha mente e pensar que não apenas os meus bens, não apenas as coisas financeiras, os patrimônios, eu preciso aprender a partir algo de muito valor também, chamado tempo. Tempo é um negócio que vale mais do que dinheiro, e é algo que as pessoas não conseguem partilhar. Por quê? Porque na vida que temos hoje, 24 horas não é suficiente para você fazer tudo o que você tem que fazer. Então a sua vida se resume em ser ausente, ao invés de ser presente. Às vezes estamos dando para os filhos, para as esposas, os bens, estamos dando para os nossos familiares todos os nossos bens, mas eu não posso resumir só nisso. Eu preciso, junto com presentes, ser a pessoa presente. E quando eu falo nisso, eu lembro de Eclesiastes no capítulo 12. Deixa eu te pedir para abrir tua Bíblia lá, por favor, porque lá eu encontro um cenário que eu vivenciei, que eu olhei esses dias. Eclesiastes no capítulo 12, Salomão, no final de sua vida, está escrevendo, e ele convida os jovens a se lembrar do seu Criador, e isso é muito romântico, muito bonito. Mas no versículo 2 ele começa a dizer: antes que cheguem alguns dias. Que dia é esse? Que dia mau é esse? Versículo 2 de Eclesiastes 12 diz: os dias em que se escureça o sol, e a luz e as estrelas tornem a vir nuvem depois da chuva. Fala do dia em que você não enxergará mais tão forte como antes. Versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Está falando daquele dia em que você não terá mais firmeza nas suas pernas. Dias em que cessarem os moedores, os dentes, porque já serão poucos. Dia em que os teus dentes vão cair e você desejará comer uma coisa maior e não vai conseguir. Pois esses dias escurecem o teu olho quando você olha pelas janelas. Versículo 4: as portas das ruas se fecharão por causa do baixo ruído da moedura, e se levante a voz das aves, e todas as filhas das músicas se encurvarem. Quando também temeres o que é alto, e houver medo das ruas, florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso para ti, e o teu apetite acabar. Quando o homem se vai para a casa eterna, e os pranteadores começarem a rodear a sua casa, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e quebre-se o cântaro junto da fonte, despedaçando a roda junto do poço. Sabe o que Salomão está dizendo? Você hoje tem uma vida boa, você hoje tem uma vida forte, você hoje tem uma vida saudável, mas um dia você não andará mais para todos os lugares, as pessoas levarão você. Você não comerá tudo que pode, seu apetite vai reduzir, seus dentes não terão mais a mesma força, seus olhos vão escurecer, um gafanhoto será peso para você, seus sons serão muito distantes, até o canto dos pássaros você desejará. E eu estou falando sobre isso porque essa semana eu estive na casa de minha sogra e vi a avó da minha esposa, já com uma idade avançada, nos seus problemas de saúde, entrando num estado da saúde que eu olhei e disse: meu Deus,
Esse é o fim de todos os homens. Uma senhora que viveu tanto, que trabalhou tanto, deitada numa rede, repetindo palavras do seu problema de Alzheimer, e ela repetia o dia inteiro as mesmas coisas, porque sua força estava indo embora. E quando eu olhei para isso, a minha mente me fez pensar: um dia eu serei assim. Um dia eu serei frágil, como hoje são todos os homens dessa idade. Por quê? Porque esse é o curso da vida. E se você não sabe ser presente agora, haverá um tempo em que você vai clamar para que as pessoas sejam o que você não foi. Queria tanto alguém para me ouvir. Você nunca ouviu alguém. Queria ter tanto alguém para me botar no carro e me levar para passear. Você nunca fez. Queria tanto ter alguém para me ajudar nisso, para contar uma história para mim. Se você quer que as pessoas sejam presentes, aprenda a partilhar o seu tempo. Seja presentes na vida de alguém, porque se você não sabe, a vida voa. Um dia desse, o Kainan corria pela igreja. O Kainan já não está mais entre nós, já é um homem procurando sua vida. Eu olho daqui e vejo os pais com seus filhinhos. Curtam enquanto vocês podem, carreguem no colo, mesmo que às vezes a noite se torne longa, porque dar o trabalho de criar, mesmo que às vezes seja cansativo, curta isso, porque isso passa ligeiro. Seja presente na vida das pessoas, porque isso é partilhar algo de muito valor. Estar presente, estar junto de alguém, estar do lado de alguém. E aí eu cito uma expressão de um irmão: às vezes o que a pessoa mais quer é só a sua presença. Você não tem uma palavra para dar, mas só em ele olhar para a direita e saber que você está ali, isso acalma o coração. Você tem compartilhado o seu tempo? Você tem compartilhado o seu coração? Porque se eu sou convidado a compartilhar os meus bens e o meu tempo, eu não posso estar colocando isso desprovido do meu coração. Seu coração é compartilhado com alguém? Quando eu digo isso, eu tenho em mente o que se passa em 2 Reis, no capítulo 10. A história de um homem que se senta para conversar e ele diz: teu coração está comigo? Se teu coração está comigo, me dê a sua mão. Em outras palavras, ele diz: eu não quero suas mãos, se com ela não tiver o seu coração. Quantas vezes estamos do lado, com presentes, mas com o coração bem ausente. Estamos ali porque temos que cumprir tabela, mas nós não colocamos o coração naquilo que faço. E não existe nada pior do que você estar num lugar em que seu coração não está, do que você fazer uma coisa que seu coração não pede para fazer. Por isso é necessário aprender a partilhar o seu coração, trazer ele para dentro da história. E quando eu falo em compartilhar o coração, eu estou falando de dar amor àquilo que você faz. E o amor vem acompanhado de outra frase: perdão. Porque se tem uma coisa que o amor necessita ter do lado, é um sentimento de perdão. Porque ao contrário do que dizem as músicas românticas, quem ama um dia pode machucar, quem ama um dia pode ferir, quem ama um dia pode magoar, porque isso revela a sua natureza humana, isso revela o que ele é como ser humano. E o amor acompanhado do perdão faz o que diz Mateus 18:25: aquele que perdoar de todo o coração, perdoado pelo vosso Pai Celestial será. Seu coração tem sido partilhado? Você tem colocado o seu coração? Eu vou pegar essas 3 coisas e remeter para a vida espiritual. Você tem compartilhado os seus bens? Você tem compartilhado o seu tempo? Você tem colocado o seu coração na sua igreja, na sua fé, na sua caminhada com Jesus? Quando eu olho para Jesus, a resposta para essa pergunta é sim. Quando esteve entre nós, ele partiu, compartilhou os seus tesouros, tudo que Deus tinha, compartilhou conosco. O seu maior bem, ele nos deu gratuitamente, seu Filho Jesus. Além de compartilhar os seus tesouros, ele compartilhou sua vida, seu tempo.
deixou um trono de glória e caminhou entre nós por 33 anos, viveu pertinho de nós, perto do leproso e do mendigo, perto da mulher rejeitada e do homem desprezado, perto de pescadores e de doutores, perto de fariseus e saduceus. Ele partilhou tempo e amor. Ele foi capaz de amar até aquele que o traiu, e olhando nos seus olhos disse: amigo, ao que você veio? E com um beijo o traidor o trai. E quando se fala de Jesus, esse é o maior referencial de alguém que soube o que significa compartilhar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, quero que você abra sua Bíblia nesse texto. Paulo encerra suas colocações sobre o amor de Deus de uma forma fantástica, quando no versículo 14, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele diz que o amor de Cristo, este grande amor, o constrange. Veja comigo, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu encontrei em Jesus a maior partilha. Ele deu sua vida, seu tempo, seus tesouros, e este amor me constrange tanto, de modo que eu sou levado a compartilhar minha vida com Jesus. Se alguma coisa que Paulo aqui quer dizer é: compartilhe sua vida com Jesus, compartilhe o seu coração com Ele. Em Provérbios 23, 26 ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Mais do que vir a uma igreja, mais do que carregar uma Bíblia, do que comer um pão e beber um cálice, mais do que participar de todo ato religioso, Jesus quer que você partilhe sua vida com Ele, seu tempo, seu coração, tudo que você tem. E nisso Paulo diz: dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A quem você tem dado o seu coração? Às amantes? Aos vícios? A quem você tem dedicado o seu tempo? Ao seu emprego? Ao patrão que só te vê como mais um número? A quem você tem dedicado os seus recursos? Aos jogos de azar? Às festas, idas e vindas? A quem você tem dedicado sua vida? Quem partilha da sua vida com Cristo encontra o propósito pelo qual fomos criados. Ele nos criou para compartilhar, e agora te chama para compartilhar com Ele a sua vida. Eu te pergunto: sua vida foi dada a Jesus? Foi compartilhada? Eu não estou perguntando se você já é crente, porque isso não diz muita coisa para mim. Eu não estou perguntando se você tem Bíblia, isso não diz muita coisa para mim. Eu estou perguntando se o seu coração foi dado a Ele. Jesus não aceita o cantinho do coração. Ou Ele é centro, ou Ele não é nada. Ou Ele é primazia, ou Ele não é nada. Porque se tem uma coisa que Jesus não fica, é em segundo lugar. Se Ele for segundo lugar nas suas escolhas, isso é prova de que Ele não está lá. Se Ele for segundo lugar nas suas dedicações, isso é a prova de que Ele não está lá. Se Ele é segundo lugar em tudo que você faz, você não entendeu nada. Porque o que a Bíblia nos diz é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ame Jesus mais do que a sua própria vida. Ame Jesus mais do que o seu emprego. Ame Jesus mais do que os bens que Ele pode te dar. Ame Jesus mais do que qualquer outra coisa. Ame-o.
Entregue-se, renda-se a Ele. E eu encerro essa pergunta perguntando a você: a quem você compartilha a sua vida? Coloque-se de pé. E tomou o pão, deu graças e partiu. 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 Ei, você hoje quer partir, compartilhar sua vida com Jesus? Você hoje quer fazer uma aliança com Deus? Você hoje quer tomar uma decisão de dizer: Senhor, não posso viver sem Ti. Mais do que crer em Ti, eu quero servir a Ti. Mais do que Te admirar, eu quero Te servir. Mais do que ir para a igreja, eu quero ser a Tua igreja. Você que está aqui hoje, você é meu convidado a tomar uma decisão. Entregue sua vida a Jesus. Aceite-o como seu único, suficiente, exclusivo Salvador. Faça dele o centro e a circunferência, o início e o fim de todas as coisas. Viva para Ele, e se preciso for, morra por causa dele, porque ninguém te amou tanto como Ele te amou. Ninguém deu tanto quanto Ele deu. Ninguém se doou tanto. Eu ouço suas palavras e ela é muito clara: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele deu a vida dele para você. O que você vai dar para Ele? O que você oferece a Ele? Quer um conselho? Ofereça o seu coração.